A paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, estamos juntos mais essa vez, nessa oportunidade maravilhosa para pensarmos junto Jesus Cristo e o seu Evangelho. Meu nome é Tony Teixeira, este é o canal da EB AdBlue e é um prazer estar com vocês. Hoje nós estamos aqui para poder pensar sobre a lição de número 8, que é edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa é uma lição extremamente interessante, porque na verdade ela define de forma simples e direta essa relação que nós temos com Cristo na pessoa do Espírito Santo, na nossa atualidade, vivenciando as maravilhas do Evangelho e realmente entendendo a responsabilidade que temos em conduzir o nome de Jesus Cristo, já que somos essa morada, já que fazemos parte desse corpo e como um membro funcional. E nessa oportunidade eu quero também desejar a você uma aula abençoada e maravilhosa, que você consiga discorrer e aplicar todo esse contexto e que sejam dias de crescimento, que sejam dias de bênção para a sua igreja, para os seus alunos. Então, o que a gente precisa pensar hoje? O que eu quero pensar hoje? A gente precisa entender, a princípio, exatamente a ideia do edificador, porque você vai entender que ele vai dizer o seguinte, que nós somos edificados em um fundamento. Então, essa palavra edificados, ela vai remeter-nos exatamente para o que nós somos hoje, a igreja como um seu todo, independente daquilo que eu exerço, da minha função, dos meus talentos, dos meus dons, a minha posição. Essa é uma palavra que vai nos horizontalizar, ela está nos enxergando em um horizonte onde todos somos servos e somos partes desse fundamento. E é interessante que você vai perceber que ele vai pôr o edificados no plural, apóstolos e os profetas, mas o fundamento está no singular, porque ele é exatamente a Trindade. Deus no Primeiro Testamento, depois revelado Deus em Cristo e com essa ação direta do Espírito Santo nos nossos dias, como é esse fundamento, essa presença maravilhosa que orienta, determina e envia, comissionando e fazendo com que a Igreja do Senhor se torne exatamente o produto maravilhoso do Evangelho para os nossos dias. Então, o que a gente precisa pensar? O que eu quero pensar contigo hoje? Primeiro, a gente tem que lembrar de que Deus ele morava em Sião, lá no Primeiro Testamento. Ele morava em Sião. E o povo estava já nesse momento como seminômades peregrinos, fazendo a cultura do deserto, fazendo a sua marcha em direção para Canaã, e Deus então resolve estar no meio deles. Deus resolve então habitar com eles. Ele é o que nós chamamos do Deus Javé, ele recebe esse nome próprio, esse nome em que eles se relacionavam com ele, pela essa proximidade, por estar junto. E ali ele então vai criar o chamado Mishkan, que era um tabernáculo, aonde Deus manifestava a sua presença. Dentro da cultura do antigo Israel, Deus mora em Sião, mas lá no tabernáculo e futuramente, lá no Mishkash, que é no Beit Mishkash, que é lá no templo sagrado, na casa sagrada, que era o templo, ele então manifestava a sua glória. E essa sua glória era exatamente a sua presença. E isso estava inserido exatamente num contexto extremamente importante, que era a Torá. A Torá, que tem como tradução básica para a nossa língua de instrução. Eles eram regulamentados, eles eram vivenciados, eles eram ensinados a partir da lei do Senhor. Essa lei do Senhor é a que os orientava, porque eles deixaram de ser um grupo
de escravos e agora eram seres livres. E nessa transição de escravidão para livres, eles eram instruídos mediante a palavra de Deus. Então, fica muito claro que o decálogo ele é a máxima, ele é o macro, ele é o fundamento macro da lei, sendo que durante a jornada, durante o caminho, durante tantas dificuldades que eles tiveram, uma série de códigos vão ser inseridos dentro desse contexto, que nós, no futuro, temos na Torá, como no Pentateuco, na nossa língua atual, aquilo que nós chamamos dos códigos que regulamentavam e redigiam e ensinavam, instruíam esse povo. E nesse tabernáculo, nesse lugar, nesse templo, essa lei, ela era cantada, ela era murmurada na casa do pai para o filho e nas reuniões, principalmente nas grandes festas, pelo sacerdócio. E o levitismo tinha exatamente essa obrigação, porque nesse tempo o culto era serviço. A partir de Salomão, o culto se torna também quase um segmento do que nós temos hoje, com louvores e com ministrações, mas nos dias de Arão era serviço. Então essa lei ela era ensinada, ela é uma instrução. Então Deus estava no meio do seu povo, num lugar chamado tabernáculo, e a sua palavra fundamentava toda a forma de vida, corrigindo os problemas que eles tinham trazido do Egito, corrigindo os maus hábitos adquiridos durante a jornada, corrigindo o sincretismo dos deuses que havia na terra, corrigindo as dificuldades de relacionamento. Então, eles são regulamentados por toda a vida por um fundamento chamado palavra. Palavra de Deus, que era a sua lei, os seus códigos de aliança, código de santidade, código de conduta, que estaria ali a moral, a ética, as leis penais, as leis civis, as leis cerimoniais. Tudo isso está inserido nesse contexto. E era exatamente lá no tabernáculo que esse hebreu antigo, ele então percebia Deus e a sua presença, que era o kavod, a glória, o peso da sua manifestação. Então, esse tabernáculo, bem como o templo depois de Salomão, era exatamente onde Deus habitava de forma manifestativa, mas ele exercia essa presença no coração do seu povo. O lugar era o lugar onde se prestava adoração, aonde se cuidava do outro, aonde havia cura, aonde havia perdão de pecados, aonde havia entregas de ofertas que eram por pecado, por gratidão, por ação de graças, uma série de coisas iam acontecendo mediante a isso. Então, o templo nos dias do Primeiro Testamento, bem como o tabernáculo, era exatamente aonde a palavra, o fundamento da presença de Deus estava inserido na cultura dos seminômades de deserto até os dias de Salomão e a partir de Salomão dentro do templo, e aonde o povo já agora deixa de ser seminômade, passa a ser sedentário, mas eles frequentavam e iam às festas e estavam sempre presentes no culto. E então, o que a gente precisa entender? O fundamento é exatamente Deus, Cristo e o Espírito Santo, sendo que essa tríade, ela está sendo conduzida à vida, ela está sendo aplicada à vida, ela está sendo reverenciada à vida a partir da palavra de Deus. Essa é algo que você precisa deixar extremamente definido para os seus alunos, de que a palavra de Deus era exatamente o exercício prático em toda essa instituição religiosa de Israel, que era o seu culto, que estava inserido direto no tabernáculo por um período e depois no templo. Então, o autor ele vai trabalhar exatamente a ideia da edificação a partir do santuário judaico, que era o tabernáculo e o templo. Depois ele vai transferir essa ideia para o chamado santuário cristão, aonde ele vai deixar extremamente claro que a partir de então
o templo deixa de ser agora esse lugar de habitação e de manifestação da presença de Deus de forma real, como era a glória, e passa então a ser o gentio ou o judeu convertido, o prosélito, ele passa agora a ser, os prosélitos, a ser então o lugar aonde Deus habita, onde a graça mora. E então o templo cristão, ele passa a ser uma instituição simplesmente de culto. É só um lugar aonde esses adeptos de Jesus Cristo no começo da vida, como era chamados da seitas do Nazareno, e no futuro os chamados determinados cristãos, se reuniam para prestar o seu culto, para prestar a sua adoração. Mas agora fique entendido que todo o ser salvo em Jesus Cristo, tanto os judeus quanto os gentios, eles agora, em Jesus Cristo, passam a ser esse tabernáculo. João diz que o Senhor tabernaculou entre nós. Então ele habitou, ele se transformou nesse tabernáculo, recebeu um corpo e depois da ressurreição ele transferiu esse corpo para a eternidade, para a imortalidade, mas deixou o nosso como lugar aonde ele ia habitar, aonde ele ia viver, aonde ele vai fazer exatamente as manifestações que o Evangelho tem a partir de todos os âmbitos que, como igreja, nós vamos vivenciando. Então, quando ele diz que nós estamos edificados em um fundamento, você precisa definir para o seu aluno que esse fundamento é a palavra. Torá e Taná para o Primeiro Testamento, que era a lei e todos os escritos e profetas para o Primeiro Testamento, e para o Segundo Testamento ele é exatamente a palavra, o que nós chamamos de a revelação, o verbo encarnado. Então, a Bíblia como um todo, a Bíblia do Primeiro Testamento, como a Bíblia do Segundo Testamento, ela é o instrumento de condução e é o instrumento de adequação e é o instrumento que vai inserir o crente exatamente como essa pessoa do dia a dia do Evangelho. Por isso que ele é exatamente o fundamento, a palavra. Por quê? Porque o que representa Cristo nesse tempo, o que representa o Espírito Santo nesse tempo, o que representa Deus nesse tempo é exatamente a sua palavra. Então, faz uma transição, sai do templo de Salomão, sai do templo de Zorobabel e agora sai do templo ampliado por Herodes, ele vai cair e então, a partir disso, já está desconstruído no mundo espiritual e agora fisicamente também ele deixa de existir. Então, todo cristão passa a ser exatamente o que o autor vai chamar de santuário cristão. Meu coração, o teu coração é o templo da morada do Eterno. Com isso, o autor ele precisa definir exatamente essa estrutura, esse fundamento, que é a pessoa de Jesus Cristo, que é revelado pela sua lei, pela sua palavra. Então, quando ele chama Jesus de pedra angular, você sabe, é simples, né, que era aquela pedra que era colocado num determinado ponto da obra e que fundamentava tudo, mantinha a estrutura e fazia ligação entre todas as paredes. Essa era a coisa, principalmente nas grandes construções do passado. Então, essa pedra angular, Jesus é comparado a ela, por quê? Porque vai ser fundamentado todo o evangelho que aconteceria e está acontecendo nos contextos históricos passados e na atualidade de hoje, como essa base que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pedra angular foi levantado através exatamente de testemunhos e de uma mensagem. Havia uma mensagem e havia um testemunho. Porque quando a gente pensa na ideia em que ele vai trabalhar, que é a ideia exatamente no segundo tópico, que ele trabalha com esse fundamento dos apóstolos e dos profetas, é bom que você entenda que esse profeta aqui não é o Navi lá do Primeiro Testamento, mas que era aquele que
tinha uma mensagem oracular, ele recebia de Deus. É o famoso assim diz o Senhor, o Ashir Adonai. Assim diz o Senhor, o Amer Ashir Adonai. É interessante você entender que esse profeta dos dias do Segundo Testamento é o que nós entendemos como o homem de Deus. Né? O homem de Deus é aquele que tem uma mensagem pela sua palavra. É aquele que ele não é uma voz profética, não é uma voz escatológica, não é uma voz que vai prever algumas coisas que podem acontecer à igreja ou a alguém que é extremamente entendido no contexto da palavra. Não, a gente precisa entender que a ideia dos profetas desse momento não era alguém que estava transmitindo escatologicamente alguma coisa ou dizendo alguma coisa futurista para alguém. Não, era alguém que tinha uma mensagem. É alguém que falava em nome de Deus, sobre o chão, sobre o fundamento já da palavra, sobre os escritos que já havia, sobre as coisas que Paulo já havia dizendo, sobre o testemunho, a oralidade dos apóstolos, eles estão sendo conduzidos por esse evangelho. Então, quando ele diz que esse fundamento passa por apóstolos e por profetas, é porque os apóstolos recebem a responsabilidade. Eles são o que nós chamaríamos de os embriões do evangelho, carregando a mensagem de Jesus Cristo, porque até viveram com ele, caminharam com ele, tiveram as suas experiências, foram extremamente tratados na pessoa física de Cristo. Ao assistirem a sua elevação, a sua redenção, o seu retorno em glória, e após terem ficado na espera, orando e esperando a chegada do Espírito Santo, e quando ele se manifesta, capacitando-os, dando entendimento, sendo o dínamo disso tudo, fazendo com que aquilo que era fundamento pela palavra agora pudesse ser a mensagem, porque Jesus era o mensageiro enquanto viveu, e agora ele passa a ser a mensagem depois da sua ressurreição. Enquanto os apóstolos conviveram com Jesus, eles ouviam o mensageiro, após a sua morte e ressurreição, e o seu retorno em glória, eles passam agora a transmitir a mensagem que o próprio mensageiro se torna a mensagem. Então, a partir disso, o apóstolo conduz, iluminado pelo Espírito Santo, inspirado pelo momento em que a Bíblia está se formando, eles têm uma mensagem. Eu gosto da ideia do apóstolo na expressão homens com uma mensagem. John Stott trabalha exatamente essa ideia de homens com uma mensagem. Ele tem até um livro, uma introdução ao Segundo Testamento chamado Homens com uma Mensagem. Então, esses apóstolos têm a mensagem, têm o fundamento, têm a palavra, as mesmas que o Cristo pregou enquanto vida, e agora eles vão replicar e ainda vão ser iluminados a construir novos conceitos e valores que está inserido na própria vida do apóstolo Paulo, porque ele agora está determinando as suas epístolas, suas cartas, ensinando e conceituando o evangelho, vida santa, vida em Cristo, as igrejas que iam sendo construídas. E quem são esses profetas? Esses profetas, dentro do contexto do primeiro século, da história da igreja, quando ela começa a gatear, eram exatamente pessoas comuns, que estavam recebendo o evangelho, que estavam trabalhando o evangelho, que estavam sendo inseridos na cultura do céu, e eles então tinham uma mensagem, eles tinham uma palavra, e eles falavam em nome de Deus. Então, nesse exato momento, o apostolado está dando os primeiros passos na construção e na edificação daquilo que nós chamaríamos hoje de igreja. E todas as pessoas que vinham a Cristo e estavam sendo impregnados por esses ensinos, eles também começavam a dizer para o grupo familiar, dizer para a sua sociedade local, para o grupo de consumo,
e para o grupo onde eles trabalhavam a mensagem do Cristo, Filho do Deus, que morreu em Jerusalém, ressuscitou e foi para a eternidade. Então, esses homens eram chamados de profetas, porque eles eram a voz do Evangelho. Eles falavam em nome de Deus. No Primeiro Testamento, eles são chamados de Ish Elohim, homem de Deus. Aqueles que representavam Deus. Por isso que Moisés é chamado de profeta. Não no conceito de profeta como já é no 8º século em diante, que esse profeta toma esse corpo. Não, é exatamente aquele homem que representava Deus, que era chamado do capitão. Se ele estava ali representando Deus, ele era um Ish Elohim. Se ele era um Ish Elohim, um homem de Deus, ele era o profeta. Então, esse profeta do Segundo Testamento são pessoas dotados do Espírito Santo, dotados do poder desta palavra que agora está sendo trabalhado no coração, está iluminando-os a uma mensagem. E eles estão, então, falando a respeito de Jesus. Essas pessoas, tanto apóstolos quanto os primórdios que conduziam o evangelho, eles são citados por Paulo como profetas. Então, os apóstolos eram aqueles que andaram com Cristo, ou Paulo em especial, que recebeu esse título pelaquilo que ele entendeu de Cristo, pelaquilo que Cristo revelou a ele, e os profetas eram aquelas pessoas que estavam falando e conduzindo o evangelho de Jesus Cristo. Baseado nisso, a gente consegue então definir exatamente a ideia do apóstolo, dessas doutrinas que era exatamente o conteúdo dos ensinamentos, que passava exatamente sobre as alianças que eram estabelecidas como um todo em toda a Bíblia, que eram alianças, que eram códigos de obediência, era obedecer a palavra, essa lei de Deus. Era exatamente viver uma vida de separação, porque a ideia, né, do kadosh, do kadoshim, da santidade, é recortado, é separado daquele mundo em que eles estavam inseridos e agora vivendo uma nova vida. Era a santidade, era exatamente ter toda uma conduta digna de carregar o nome de Jesus Cristo. E aí ele vai trabalhar exatamente como esse testemunho, que ele chama de testemunho dos profetas, que era exatamente aquilo que as pessoas comuns falavam a respeito de Cristo, baseado na palavra em que ele havia dito aos seus, e agora aquilo que já estava sendo escrito pelos apóstolos, tanto Paulo quanto o apóstolo João, o apóstolo Pedro, por Tiago, por todos os escritores da Bíblia. Então, esse era o testemunho, eles diziam de si mesmos e da transformação que estavam vivendo a partir do encontro com Jesus Cristo. Assim como Paulo testifica muitas vezes sobre esse encontro a partir de Atos 9, todos os outros cidadãos, homens e mulheres que iam aceitando ou recebendo o evangelho, testificavam do mesmo. E então ele vai trabalhar no finalzinho aqui com o que ele chama de edificados para a morada de Deus. E é isso, a gente, na verdade, vai entender que é exatamente essa construção do que nós somos. Nós somos exatamente esse templo, esse edifício, esse lugar de habitação. Nós somos ajustados em que sentido? Porque nós vamos viver mediante as realidades estabelecidas por esse fundamento, por essa palavra, por essas orientações bíblicas. Nós somos percebidos porque, como templo, estamos sempre visitados por essa presença. E eu gosto da ideia do tabernáculo. Por isso, eu gosto muito da ideia de João, diz que nós estamos tabernaculando. Por quê? Porque, na verdade, o templo ele era fixo. Ele era fixo. Ele estava lá, ele foi fundado, havia uma pedra angular a qual o edificou, a qual ele foi erigido. Mas eu gosto de dizer sempre aos irmãos que nós somos um tabernáculo. Por quê? Porque nós somos móveis, nós não paramos. Literalmente no sentido de que temos uma vida que pulsa e que anda e que estamos espalhados em diversos pontos da vida e de lugares, e aonde estamos, lá está o tabernáculo. Lá está exatamente a manifestação de Deus
com sua glória, com sua graça, com seu poder. Lá está as ministrações da lei de Deus, da sua palavra, tudo está ali, porque quando eu testifico com a vida, quando eu digo a respeito do Cristo, eu sou exatamente o profeta de qual Paulo está se referindo, alguém que fala em nome do Senhor Jesus. Essa ideia é interessante quando ele vai falar aqui que nós somos essa morada, ele diz que nós somos templo santo do Senhor, tudo isso está baseado exatamente no teor santidade. Eu sou um templo porque em mim habita a graça do Eterno. Ele está em mim. E o que me mantém exatamente ele nesse devido lugar? Exatamente o que eu sou como santidade. Eu quero te lembrar, para que você diga isso para os seus alunos, que santidade é algo extremamente simples. Às vezes é muito complicado de se explicar, mas no dia a dia ela é simples. Porque a santidade a qual Paulo se referia sempre era exatamente o ser humano que passou o dia dizendo de Jesus, tanto verbalizado ou com a própria vida. É o que a gente chama da mensagem muda. Eu não disse nada, mas a forma com que eu vivo, a forma como me conduzo, as minhas ações testificam que eu sou um profeta desse tempo. Testificam de que eu estou edificado num fundamento chamado Cristo, que é uma produção da sua palavra. Então eu posso testificar com a vida, e eu posso testificar com palavras. E então eu sou um templo, por quê? Porque aonde eu estou, lá está a presença de Jesus Cristo, lá está a glória de Deus, lá está exatamente os ares, o espírito da palavra, o respirar da palavra, a ação da palavra é exatamente a minha vida e a tua vida. Por isso que nós vamos entender quando ele diz que nós somos esse templo, falando alguma coisa, ou nós vivenciando simplesmente, nós somos templo do Espírito Santo. O código de santidade nos conduz pelas orientações desse fundamento, chamado Palavra de Deus. Juntos fazendo esse caminho, chegam ao momento onde a base central é onde está fundamentado exatamente o que o autor vai nos deixar, que é os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. É extremamente importante para nós concluirmos, você lembrar aos seus alunos de que, no Primeiro Testamento, o tabernáculo era o lugar onde Deus escolheu para estar no meio do seu povo, e era ali a qual ele morava em Sião, mas naquele lugar ele fazia a sua presença, manifestava a sua glória. E então, esse tabernáculo era exatamente a morada do Senhor. É onde ele estava no meio do seu povo. É extremamente importante nós entendermos que no Primeiro Testamento, todo esse lugar, já inserido no contexto das suas manifestações, era que, na verdade, estaria fazendo um caminho, uma linha para chegar ao Segundo Testamento. No contexto de que Paulo está explicando, ele agora vai dizer algumas coisas que a gente precisa parar para entender. O fundamento é exatamente o que nós chamaríamos da mensagem, a palavra de Deus. Ela vai fundamentar. E o apóstolo, ele era, na verdade, um interlocutor, esse homem que, vivendo e ensinando, ele passava, transmitia esse fundamento. Como disse para vocês, o que é chamado de profeta no Segundo Testamento é exatamente o homem simples com uma mensagem. A vivência no Evangelho, as experiências com o Cristo, os momentos vividos, ia lhe tornando exatamente esse crente, como a gente chama, de forma simples, e ele então ia, tanto como vida, tanto como uma mensagem, falando a respeito do Senhor. E a partir disso, a igreja vai estar inserida em tudo, nos seus códigos.
Então, isso nós teríamos aí todos aqueles códigos preditos durante todo o Primeiro Testamento e Segundo Testamento. É, na verdade, a função fundamental. Código de santidade, o código de aliança, os códigos que regulamentam e regularizam a vida de um crente, que é a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, vão deixando extremamente clara e bem ordeira os princípios a qual um dia isso seria uma igreja a qual nós hoje estamos inseridos. Então, os 2 primeiros séculos, principalmente final do primeiro século e aí o segundo século, eles serão aí, na verdade, as bases a qual Paulo está dizendo, aonde aquilo que ele estava ensinando estaria sendo impregnado por essa alma, estaria sendo aplicado por essas almas, e a partir de então, palavra e vida caminhariam juntos. Palavra e a voz, que é a voz do Senhor, estariam sendo inseridas. Então, tanto para a igreja desse início, como para a igreja de hoje, a nossa fundamentação está exatamente na palavra de Deus. E essa palavra nos torna apóstolos não por títulos, mas nos torna apóstolo por condução. E somos hoje um profeta, não por ofício, não é ofício, mas continuamos sendo um profeta porque estamos falando em nome do Senhor Jesus, levando a sua palavra de vida e de redenção. Dito isso, organizado isso como um todo, a minha palavra a você, querido professor, querida professora, é que você organize tudo isso e aplique isso ao teu aluno de uma forma extremamente simples, mas dizendo para eles de que a igreja do Senhor Jesus, tanto a igreja histórica quanto a igreja que está fazendo seus últimos dias de jornada nessa terra, ela está baseada na palavra de Deus. E apostolados e profetas, ou melhor dizendo, apóstolos e profetas, longe de ser uma vaidade humana, longe de ser um título a qual os homens recorrem para benfeitorias próprias, é exatamente o pulsar dessa palavra, é a realidade do que nós poderíamos chamar da interação, da vida. Eu gosto muito de dizer que é, na verdade, a materialização da própria palavra de Deus na vida humana. Sempre alguém tem um novo, sempre alguém tem algo de Deus. Então, essas duas expressões fundamentam as nossas vidas. Que a tua vida possa ser exatamente um fundamento, que o teu ministério possa ser um fundamento exatamente na palavra de Deus. E que essa palavra te faça apóstolo, que essa palavra te faça profeta. Tudo isso para que pessoas conheçam a ação salvadora do Filho de Deus. Muito obrigado por mais essa oportunidade, que a glória e a graça do Eterno te mantenham em vida, que você possa ter experiências com o Senhor e que essa lição contribua de uma forma extraordinária no teu crescimento, na tua maturação e principalmente na tua forma de enxergar as responsabilidades que temos andando por esse tempo, tendo uma mensagem e tendo conosco a voz do Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém.